o Sevencast, né? Sevencast Família, né? Obrigado por estarem conosco aí, Eduardo e Joyce, um casal que a gente gosta tanto. Vamos lá, vamos iniciar então. Vamos, então, para quebrar o gelo ali, eu queria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho de vocês, o nome, há quanto tempo estão juntos, enfim, com o que fazem, um pouquinho para que as pessoas conheçam vocês, né? Bom, meu nome é Joyce Zaremski. Nós estamos juntos há 25 anos ao total, desde namoro, noivado e casamento. Moramos na cidade de São Caetano do Sul, somos gaúchos, nós moramos aqui já há 7 anos. E realmente, acho que tem uma coisa que a gente gosta de fazer é de desbravar, né? Então, sempre que a gente pode, a gente vai conhecer lugares novos. E aí a gente usa muito as redes sociais ali. Hoje, acho que uma das plataformas que mais trazem isso muito bem é o TikTok, traz as resenhas de lugares para conhecer, e a gente vai mandando um para o outro desses lugares, né? Eduardo. Eu sou, então, o Carlos Eduardo Knaip, para quem me conhece. Eu trabalho na indústria automotiva e a gente tem esse dilema aqui em São Paulo, né? É tudo muito perto, tem muito lugar bacana para ir, né? Só tem muita gente também. Então, esse é um dilema. Tipo assim, vamos pôr ali na praia? Pô, é 50 quilômetros. Só que eu demoro, às vezes, 2 horas para mais. Então, aí já dá aquela desanimada. Mas, muitas vezes, a gente desbrava aí. Um item que ajuda muito a gente conhecer itens novos é a participação do Leão do Escoteiro, né? Isso ajuda bastante, porque sempre vira e mexe eles estão passeando, acampando em muito lugar diferente. Então, isso é bem legal e ajuda nessa empreitada aí. E a composição da família, então, é vocês dois, o casal, e mais, né? Fala aí. É um casal e temos um filho, o Leonardo, né? Que tem 16 anos, né? Participa do escoteiro, já está no segundo ano. E nessa adolescência aí. Tem mais integrantes da família. É verdade. Também. Tem uns dogs aí apresentes. Tem a Zig e a Kate. A Zig é uma pincher docinha de 10 anos. E a Kate, que é uma chihuahua de 2 aninhos. São parte disso 100%. Delícia. O Eduardo trouxe, né, um ponto aqui interessante, falando, né, sobre essa questão de vocês estarem num lugar que é tudo muito perto, mas ao mesmo tempo fica muito longe, né? Mas não é tanto sobre isso que eu trago aqui para a gente poder debater esse assunto, que o tema é que vocês não esperam as férias para viver, né? Vocês desbravam o local onde vocês estão. Isso não vem somente também de São Paulo, né? É um estilo, querendo ou não, de vida que vocês têm, sempre de ser uma família em movimento. Desde que eu conheço vocês, eu noto isso e é muito bonito, né? Vocês têm que estar em movimento. E como que nasceu esse jeito, esse estilo de viver? Veio de um, veio do outro, veio natural, porque vocês estão tanto tempo juntos, né? Para entender da onde veio isso. Eu acho que é natural, mas é mais forte da Joyce, né? Mas eu também gosto muito de conhecer lugares novos, né? Mas eu acho que a Joyce, ela enfatiza mais isso aí. Acho que eu tenho uma necessidade, assim, de estar desbravando lugares novos. E, realmente, a gente mora em São Caetano e nós estamos da Avenida Paulista ao que, no máximo, 40 minutos, em um fim de semana, em um domingo, talvez meia hora, no máximo, da Avenida Paulista, considerando São Paulo. E o transporte público também faz com que o quintal da nossa casa seja São Paulo, né? São Caetano faz parte daquelas cidades chamadas de cidades dormitório, então é uma cidade de aproximadamente 180 mil habitantes, então tu atravessa ela caminhando praticamente numa tarde, mas ainda assim a gente procura coisas para fazer diferentes aqui na cidade, como por exemplo, né, a gente não é muito de sair à noite, não é muito de bar e tal, e também qual é o tipo de lugar que, se é para a gente sair à noite, onde a gente vai se sentir confortável. E aí tem um bar aqui em São Caetano, que ele é de rock, é um pubzinho de rock, que é totalmente fora
diferente e gostoso e familiar, tanto familiar quanto só para casais, que a gente vai de vez em quando. Agora, para o Dia dos Namorados, tem uma... Eu não vou me recordar o nome correto que se dá, que é um barzinho que eles vendem vinhos e faz harmonização de vinhos. Então, para o jantar de Dia dos Namorados, tem uma proposta de apresentação, de composição de pratos. Então, é uma experiência isso. Sim. E está dentro da cidade. Ah. Então, assim, é tentar ver dentro do caos da rotina semanal lugares que a gente olha e diga assim, não, eu não estou indo só num restaurante. Para ir só para um restaurante, aqui em São Caetano tem uma das melhores churrascarias da região. Que, sem brincadeira, fim de semana tem filas imensas de carro. E, sendo muito honesto, a gente tem vontade de ir. Só que a gente olha o valor que a gente vai gastar versus a experiência que eles vão entregar, que é nada. Aí na balança não compensa, né? E essa busca, assim, que vocês falam, né, sobre desbravar, isso chega até vocês estão abertos a isso, ou há uma busca? Daí a gente entra numa questão de ritual, né? Como vocês programam as folgas, os finais de semana? Existe uma programação? Ou vocês chegam perto ali do final de semana? Não, peraí, a gente vai fazer isso, decidir isso em cima da hora. Buscam ou esperam acontecer? Como é essa dinâmica? Como é o ritual de vocês de escolher esses lugares, para onde vão, quando vão? Eu acho que vai muito, assim, do clima, tá? Então, às vezes a gente até pode já ter no radar algum lugar, mas a gente vai esperar para ver como que o clima tá. Então, acaba ficando um pouco para cima da hora, porque se tiver previsão de chuva e tal, e é passeio ao ar livre, ou tá muito frio, a gente acaba declinando. Mas a gente procura fazer uma lista de lugares, assim, que estão no nosso radar. Dia 13 vai ter uma atividade dos escoteiros, que é na região de Riacho Grande. Riacho Grande é quando tu tá indo para o litoral e que tem como é que é? Reservas de água lá? A represa. As represas. Que é como o Eduardo falou, os lugares onde os escoteiros acampam, normalmente é nessa região. Tem muitos clubes náuticos, onde eles conseguem fazer os acampamentos. Então, vai ter uma atividade lá. Então, assim, eu já estou aqui. Vamos, já está assim, já entra nesse ritmo. E, por exemplo, na primeira vez que o Léo acampou nessa região, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de geolocalização, quando a gente foi levar ele, eu já comecei a abrir o mapa e olhar. E aí eu lembro que eu olhei assim, eu disse, Eduardo, seguindo essa avenida aqui lá no final, tá dizendo que é o Parque da Serra do Mar. E olhando o Parque da Serra do Mar, tem caminho, tem isso, tem aquilo outro. Vamos ir? Vamos. Então a gente largou ele e fomos até lá. A gente não sabia se ia poder entrar, se tinha... Porque como é uma reserva ecológica que tem algumas limitações, a gente não sabia nem se ia poder ficar. Aí nós chegamos, paramos o carro e fomos fazendo. E aí é um caminho que tu pode fazer a pé, que acho que é aproximadamente 4 quilômetros de descida. Realmente uma... 7 quilômetros. 7? 7 de descida. De descida a gente fez meio descida. percurso. Para descer já cansa. Nós descemos aí com aquela vez com o motorhome ali. Então, tomamos um susto. Não. A Serra do Mar, ali, Serra do Mar. Ali não, nesse trecho, é porque existe a terra tradicional e existe a que é fechada, a mais antiga, a primeira estrada do mar de São Paulo, ela é fechada. Por onde Dom Pedro passou. Exatamente. E tem, então assim, eles fizeram a estrada calçada, então tem os casarões onde existiam as hospedagens de Dom Pedro e de todas as pessoas com ele, e a gente fez a metade do percurso e depois nós subimos pelo meio do mato, que é uma estrada que ainda tem uns pedacinhos que é com paralelepípedo, umas pedras assim, que se chama Caminho do Lorena. Que é no meio do mato, assim, a gente voltou embora. Por ali. Nossa, terrível, terrível. Eu lembro que eu ainda estava numa fase que eu fazia menos exercício, e eu parava assim, gente, como é que eu vou voltar pra cá?
Oi, Eduardo, me diz uma coisa, quando a Joyce vem com essas novidades aí, pelo que tu falou, é ela que acaba puxando, né? Quando ela abre ali o mapa, já a localização, não, tem isso, tem aquilo, vamos fazer tal coisa, não. Como você reage? Como que é para você, assim, essa função dela ficar o tempo todo te tirando da zona de conforto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, como que é para ti? Não, mas depois que a gente foi, eu entro, entendeu, no clima, porque eu gosto de descobrir coisas, entendeu? Que nem esse exemplo aí do passeio do Lorena e tal, eu gosto de desbravar, entrar, sair, caminhar e conhecer, entendeu? Então eu gosto dessa vibe, entendeu? Então, desses desafios aí, entendeu? Parceiro Eu de gosto de aventura. praticar. Mas a dica, eu acho que é legal a dica que a Joyce deu ali, né? Se eu entendi bem, né, Joyce? Tu falou assim, por vezes a gente tem algum compromisso já definido em algum lugar, óbvio, né? No teu caso, no caso de vocês, é em função, muitas vezes, do escoteiro do Léo e tal, né? Mas poderia ser outra situação. E aí, bom, já que nós estamos indo para lá, que nós temos esse compromisso, o que mais tem naquela região? Eu já vou pesquisar o que mais tem naquela região. E pode ser de interesse para a gente já passear e organizar a nossa viagem. Isso é uma dica muito legal, assim, né, que a gente fazer. Isso é bacana aí, daí vem uma pergunta que eu faço, né? Vocês vivem praticamente numa região dormitório de São Paulo, né? São Paulo é caracterizada a cidade das pedras, é cinza, né? E aí, essa conexão com a natureza que vocês buscam e estão abertos a isso, às vezes é impensável para quem está um pouco distante. Imagina São Paulo, prédios, né? Quando tu começa a falar essas coisas aqui, e como que é isso? Como vocês conseguem enxergar isso, sendo que muita gente não consegue ver toda essa beleza, essa natureza que está em volta aí da capital? Isso é muito real. Quando tu não vive em São Paulo, a única visão é a selva de pedras. Mas, na realidade, São Paulo é composta muito por Mata Atlântica e ainda tem muitos lugares. A gente tem avenidas que são memoráveis. Tem a Sena Madureira, por exemplo, que ela é coberta por árvores, assim. Então, são pequenas ilhas de natureza dentro desse mundão que é São Paulo, né? Então, a gente acaba indo muito para a Zona Sul de São Paulo, mas região, tem umas regiões aqui na Zona Leste, uns parques, que eu vi, tem um parque oriental, alguma coisa assim, aqui na Zona Leste, que deve ser o quê? Uns 40 minutos da nossa casa, que já está no meu radar, para ir conhecer, para tipo assim, vamos furar um pouquinho Zona Sul, vamos dar uma viradinha para outro lado para conhecer alguns outros lugares, e realmente, assim, tem muitos lugares lindos. A gente vai pegar ali, pega o Parque Ibirapuera, ele é imenso e ele é lindo. Tem muita coisa dentro. O parque, ele tem várias coisas ao mesmo tempo. Tem vários parques para vários estilos de pessoa, dentro do mesmo parque. Pega o Parque Vila Lobos, também ele é imenso, ele fica, acho que mais Zona Norte, puxando um pouco para a Zona Norte, ele é muito grande, pega mais centralizado ali na região do Cidade Jardim, né? Tu tem ali um parque também na Cidade Jardim, que é muito gostoso, e aí vem mais segurança ainda, mas todos os três são, de certa maneira, muito seguros, que é um outro paradigma de São Paulo, que é o perigo. Sim. Então, Tem que assim... tomar cuidado, né? Aonde escolher ir, né? É um dilema também que a gente passa aqui em São Paulo, né? Assim, agora eu entendendo um pouquinho da rotina de vocês ali, como vocês planejam, né? E esse ponto que a Gisele trouxe, né, assim, muita gente que a gente conhece, né, de São Paulo, conversa, é uma turma que, vamos dizer assim, vive naquele flow de São Paulo, né, de trabalhar muito para casa, vai para academia e tal, vai dormir e tal, final de semana, que ele falou, vai no restaurante cheio lá, fica na fila para comer, volta para casa, enfim, né, e que, por mais que esteja aí, talvez vocês tenham vários vizinhos aí, né, que não fazem o que vocês fazem, né, de realmente ter esse raio-x, assim, da cidade, né, enfim, do que tem, mas é algo de vocês, né, é algo de vocês quererem desbravar e estarem dispostos a isso, né, a pagar esse preço também, de se organizar, se agendar, levar filho junto também, enfim, né, e aí como é que o Léo entra nesse cenário, assim, vocês planejam, né, fazer as atividades, enfim, como é que ele entra, né, visto que ele é um adolescente, 16 anos, né, às vezes o adolescente está naquela também de querer ficar no mundo dele, né,
Como é que funciona para ti isso aí, Eduardo? Tá bem, né? Tá bem nessa fase aí, né? Tipo, vamos. Aí ele faz aquela cara, tipo assim, ele tá naquela vibe de só ficar em casa, né? Então, mas ele também, depois que ele sai, ele é parceiro, entendeu? Tipo assim, vamos sair a caminhar por ali? Ele vai, entendeu? Ele é parceiro, entendeu? Ele tá nessa fase aí de meio que preguiça, de não ir e tal, né? Mas eu acho que depois que ele entra no ritmo, ele é parceiro e ele vai, entendeu? Ele gosta. Eu acho que até falando de maneira geral, e foi uma coisa que eu falei para ele essa semana, ele é muito acessível. A gente não tem problemas com ele. Se a gente realmente, assim, filho, vamos, passeio, ele vai ter essa, ele está tendo mais resistência. Inicialmente, ele apresentar resistência. Não, eu não quero ir, não, eu quero ficar em casa, não, eu tô... Enfim, os milhares de argumentos. Mas a partir do momento em que a gente apresenta para ele assim, não, olha só, a gente vai em tal lugar, é legal, por isso, por aquilo outro, a gente vai viver essa experiência, a gente vai conhecer tal coisa, ele vai de boa, sabe? Não dá para dizer que impeça, algo do Não, tipo. ele não bate o pé assim, não vou, não sei o quê, vai você, não. Mas ele também cresceu, né, nesse estilo de vocês. Sim, desde pequeno exatamente. ele foi parceiro nessas indiadas, digamos assim, entendeu? Que a gente se mete. Sempre foi Mas é que parceiro. a gente tem, só que assim, ó, as indiadas tem que levar em consideração que algumas pessoas pensam em indiada, realmente aquela muvuca, vai, não sabe o que está fazendo. E, tecnicamente, isso é tudo friamente calculado e planejado por Não, mim, mas entendeu? às vezes sim, mas pega, por exemplo, lá que a gente foi, lá na Santa Catarina, com a tua tia Regina, que a gente foi No Morro do Careca? Bombinhas, lá, acho que é para aquela região. Morro do Careca. Te lembra que a gente Não, começou a fazer uma trilha, a gente foi indo, saiu do outro lado lá, começou a chover. quase caía, a gente quase caía. Essa foi a maior indiada ou teve alguma outra que foi a maior indiada, assim, que, putz, não deu certo os planejamentos aqui. Essa foi uma indiada boa, que a gente deu uma louca de sair a caminhar por aí sem saber onde ia sair, entendeu? Sabe onde é que a gente estava? A gente estava no Canto Grande. Canto Grande lá em Bombinhas, sabe? Sei. Então, a gente estava no Canto Grande, não vou saber, um dos lados lá, que acho que é o lado mais dos pescadores, e nós fomos como se a gente estivesse voltando pelo meio do mato, e literalmente estava um dia gostoso, mas estava nublado, e daqui a pouco no meio do mato começou a chover, aí tinha uma parte que era meio íngreme, e eu escorreguei. Sim. E o Léo estava junto nessa? Isso é real. O Léo estava junto nessa? Tava, ele era pequenininho, ele era pequeno. Ele era pequenininho. Ai, que Elsa. E hoje, se fizesse isso, ele ia, tipo, levar numa boa, ele ia reclamar? Não, ele ia levar uma boa, Até porque ele é escoteiro, né? Não, vai. Inclusive, esses dias a gente fez uma trilha nesse lugar que a Joyce te falou, e lá da estrada do mar, que o escoteiro puxou, né? Era uma trilha que a gente saía ali da estrada e ia até uma cachoeira. Entendeu? Mas pensa numa trilha difícil. Se chama Cachoeira da Torre, dentro do Parque da Serra do Mar. É mais de 5 quilômetros de trilha, de mata fechada. Claro que tem a trilha ali, mas é mata fechada. E foi bem punk. Porque não tinha como tu não molhar o tênis. Não tinha como tu te estressar de pai, vou me sujar, não cair. Escorregar, sabe? Não, assim... a gente já não tomou banho de cachoeira, porque, no fim das contas, como aqui tem a sensibilidade, baixou a serração, e bem onde era a cachoeira estava frio, porque a gente foi disposto a entrar para tomar banho, assim, muito de boa. E ele curte, sabe? E a minha tia estava junto, que a minha tia também gosta dessas indiadas, Sirley. Quer dizer, todas elas, né, gostam disso. Mas ela estava junto, então, assim, foi muito divertido. Me diz uma coisa, casal, assim, quando vocês vão planejar ou vão programar, esse final de semana a gente vai fazer tal coisa, vocês levam em consideração o exemplo de fazer um programa que o Eduardo gosta, um que a Joyce gosta e um que o Léo gosta, vocês acabam dividindo isso ou procuram fazer algo unificado que todo mundo gosta ou pensam nas individualidades de cada um? Eu acho que, na verdade, a gente segue a tendência à natureza. Sabe? Que vai nos conectar. Algo em comum que conecta vocês. Até para sair desse dia a dia que a gente passa, entendeu? Para meio que desconectar, entendeu? E aí já vou encaixar uma outra pergunta, então. E aí, nesse momento, escolhi natureza, é algo que conecta a família.
quando vocês vão, vocês conseguem realmente desligar, assim, não tá conectado no telefone, trabalho, tal, consegue ter esse estado de presença, assim, em família? Sim, sim. A gente entra no espírito, né, do momento. Bacana. E aí outra pergunta, né? Aí pensando né, em preparar os nossos filhos, enfim, para a vida, né? E esses momentos, assim, o que vocês conseguem construir com o Léo, assim, nesses momentos, assim, de preparar ele, né? Um momento intencional ali, de estar junto em família. Eu acho que vale o que principalmente esse momento junto e sempre conhecer coisas novas, entendeu? Sempre estar disposto a desbravar, conhecer, buscar outras coisas, sabe? Principalmente porque a gente incentiva muito ele a desbravar, ir para os Estados Unidos, etc. Então ele tem que ter esse espírito, entendeu? Bacana. Tirar, perder esse medo, né? Ter a coragem. Entendeu? Então, Ou encarar o novo como algo positivo. não ficar sempre parado no mesmo lugar, sabe? Sempre estar disposto e querer conhecer coisas novas, entendeu? Porque acho que eu acho que eu tenho uma frase um desenho que eu fiz da vida depois que a gente saiu do Rio Grande do Sul, principalmente, apesar de que lá a gente também fazia isso, porque a história que o Eduardo trouxe, nós ainda morávamos no Rio Grande do Sul, né? Eu brinco que quando a gente foi embora, para mim, como uma gaúcha que gosta de CTG, eu digo, eu levantei meu vestido, que são as minhas raízes, e vim para outro lugar e plantei de novo, né? Então, fiz essa analogia na vida. E quando tu tá num lugar, tu não sabe por quanto tempo tu vai viver lá. Então, para mim, assim, eu vou usar a palavra obrigação, mas não é obrigação negativa, né? Mas assim, eu tenho a obrigação de conhecer. Como que eu moro do lado do Parque da Serra do Mar, digamos assim, a 40 minutos de distância, e eu não vou conhecer essas coisas fantásticas, maravilhosas que tem aqui perto, né? Como que eu vou morar perto de São Roque, que é um lugar que eu amei, eu já estou de novo aqui, já começou o inverno, tem que ir lá de novo visitar. Uma referência da Serra do Rio Grande do Sul. Ah, É a melhor referência. Como se fosse uma referência de serra, assim, sabe? Tipo, de vibe, assim. Eles falam de Campos do Jordão, mas não... Mas é que nem a Joyce fala das conhecidas dela de São Paulo. Ela conhece mais São Paulo do que as conhecidas que nasceram em São Paulo e moram em São Paulo. Entendeu? é esse espírito, né, de desbravar, é algo muito lindo em vocês, e o bacana é saber que a família toda tem esse princípio, né, quando a gente fala em princípios de família, cada família, consciente ou inconscientemente, tem princípios, né, e como é interessante quando a gente coloca isso no papel. Por quê? Porque daí isso traz mais do que união, traz intenção, traz clareza, e aí acho um ponto em comum. Então, vocês têm esse estilo, o Léo nasceu numa família que tem isso, e olhando o perfil dele, como é necessário ter pais com esse estilo também, né, que faz com que ele desbrave. E analisando nesse contexto de desbravar, que legado vocês acreditam que estão deixando ali pro Léo, nesse estilo de vida que vocês levam? Eu acho que é realmente estar em movimento. Se permitir conhecer, não se limitar ao que os outros estão dizendo, porque muitas pessoas conhecem o mundo através da tela da televisão, né? Ou acham que a oportunidade da vida vai ser quando eu for para tal lugar, quando eu for... E não. Tu já pegou e abriu o GPS, realmente, olhou no teu raio, o que tu tem, o que tu poderia conhecer de novo? Né? E aí tem aquela brincadeira que eu nem me lembro direito, que é o que os meus olhinhos estão vendo? O que os seus olhinhos podem ver de novo que não seja algo tão desafiador, que esteja perto de ti? Tu já fez isso? Há quanto tempo faz que tu não faz isso? Né? E realmente te dá a liberdade de conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas. Eu quero voltar a Cotia, já está aqui no radar. Ainda não conversou, mas já... Cotia daqui do Buda? Só que do lado do Buda tem um templo budista muito bonito em Cotia. E tem vários animais silvestres, tem os macaquinhos e tal lá. Só que eu descobri que ao lado tem mais 2 templos, digamos assim, que são culturas diferentes, mas são todos juntos ali. Eu digo, gente, como é que pode? A gente foi lá conhecer só um deles. A gente precisa voltar para os 3 de novo. Então, acho que abrir.
compartilhando com vocês aqui algo nosso, né, que a gente também foi aprendendo, né, ao longo do tempo, né, quando a gente faz esses passeios com a família, né, com os meninos juntos, né, ou até viagem, né, de férias, enfim. E com o tempo a gente aprendeu, né, antes, né, quando vai fazer a programação da viagem, primeiro assim, envolver eles, né, para que a gente entenda, né, por mais que quem, né, decide, né, enfim, eu e a Gisele, é o casal, né, que vai decidir, mas assim, sabe, de pegar um pouquinho do que eles gostariam de viver nessa viagem. O que você quer? Ah, eu quero ir naquele restaurante. Ah, eu quero jogar basquete lá naquele lugar, né? Enfim, então pega um pouquinho, porque às vezes as necessidades deles também, assim, são coisas, né, que a gente às vezes passa em branco, são coisas tão simples de atender. Então isso é algo muito legal que a gente aprendeu, assim, na nossa vivência, a gente tem colocado sempre em prática, né? Então, por exemplo, agora a gente está organizando nas férias de julho, por exemplo, passar alguns dias no Rio Grande do Sul, ver família, enfim, então a gente já está organizando com eles o que eles querem fazer, né, quem eles querem visitar, onde querem dormir, enfim, então isso é legal, né? Mas uma outra coisa bacana também que a gente vem colocando em prática é cada viagem ou cada saída é colocar uma intenção, né? Então, assim, por exemplo, cara, essa vai ser uma viagem de contemplação. Nós vamos contemplar, vai ser para olhar para a natureza, não vai ser uma, por exemplo, né, quando a gente fez para a Patagônia, que a gente, né, nunca tinha feito, e botou todo mundo no carro, né, e saiu e ficou 30 dias lá desbravando a Patagônia, a gente já alinhou isso com eles antes, né, então assim, vai ser uma viagem de contemplação, não vai ser uma viagem para ir para pontos turísticos, tá? Não, nós vamos fazer trilha, nós vamos levar o lanche na mochila, né, nós vamos conectar com a natureza. Isso é muito legal, né? Porque eles já vão com essa, né, visão, também com essa clareza, né? E facilita também a viagem, aqueles estresses, aqueles conflitos, né? De atender a expectativa de todo mundo, né? Então isso é bem bacana, o que a gente tem feito, né? E aí a intenção torna também a viagem mais leve, mais prazerosa, e dentro dessa viagem, seja em uma semana, 30 dias, ou um final de semana, ou um dia, a gente procura sempre, por mais que tenha um fator em comum que une toda a família, a gente procura sempre ter, peraí, vamos supor, essas de julho agora, a gente vai ter um momento, a intenção vai ser estar com os nossos parentes, a intenção é estar próximo do vô, da avó, de todos os tios, primos, né? Essa é a intenção. Mas a gente vai aproveitar e vai fazer uma coisa que o casal gosta, então a gente vai dizer, olha, a gente vai, eu e o Marcos, fazer tal coisa, e vocês também podem escolher o que vocês querem fazer. Então a gente pega algo em comum, todo mundo faz aquela intenção da viagem, mas também tem um momento onde nós vamos fazer algo como casal, eles como adolescentes ou criança também. E aí, cada um respeita. Então, peraí, você vai fazer alguma coisa, talvez que não goste tanto, mas nós também vamos fazer. E aí, traz essa responsabilidade também. E até falando sobre isso, né, sobre família, sobre filhos, né, sobre intenção, sobre princípio, tanta coisa que a gente falou aqui, e tudo se converte sobre esse arranjo, né, esse arranjo familiar, né, que é um homem e uma mulher que se une e formam ali uma família, e pode ter filhos ou não, isso não depende, uma família de uma composição de 3, 4, 5 só, de um homem se unir com sua mulher já é uma família. E vocês participaram ali conosco na primeira turma do Seven, né, do Seven Família, e queremos agradecer muito, né, por isso, foi uma experiência maravilhosa para nós, e nós queríamos ouvir, assim, quando vocês entraram no Seven Família, né, como vocês estavam naquela época, o relacionamento, a família de vocês, qual é o cenário, digamos, há 6 meses atrás da família de vocês? Vamos olhar para só 6 meses, não vamos olhar para o hoje. Como era o cenário de vocês lá? Eu acho que eu começo, até depois passo para o Eduardo, mas assim, primeiro eu trago algo que é muito real. Nós, de certa maneira, viemos de lares disfuncionais, que está muito em alta hoje em dia. Todos nós. Mas assim, então tu conseguir algumas organizações familiares, elas são mais desafiadoras, por tu não ter a modelagem, que eu gosto muito dessa palavra. Então, quando tu não tem um modelo estruturado dentro de casa, é mais difícil de tu ir para o mundo e construir uma família funcional.
né? E o nosso próprio desenvolvimento como pessoas, nós não somos lineares e todo mundo consegue absorver o mesmo conhecimento porque a gente teve acesso às mesmas coisas. Ah, então agora todo mundo vai ser igualzinho. Não, e até vou trazer, me veio uma lembrança aqui, por exemplo, das novelas. O que nos nutria no passado? Briga, intriga, maldade, ganância. E a gente achava o máximo, todo mundo assistia a novela das 6, das 7, das 8, se podia. E todas elas reproduziam isso. E, de certa maneira, eu vou usar uma expressão aqui, eu falo alto, mas acho que eu falo menos alto do que eu já falei no passado, e até de discussão, assim, de falar mais alto. E aí hoje eu vejo uma novela do passado e digo, nossa, meu Deus do céu, por que eles gritam tanto? Para que gritar desse jeito, gente? Que estereótipo é esse que eles desenhavam da pessoa de baixa renda? Vamos dizer assim, né? E então, trazendo para... A gente foi crescendo e foi construindo essa casa com algumas lacunas, né? Porque a gente não sabe como fazer. Mas a gente foi se esforçando para aprender. Então, vinha o Eduardo com princípios dele, assim, olha, não é legal, vamos por aqui, vinha eu com as minhas questões, olha, eu estou aprendendo, eu estou vendo isso, vamos para esse lado. E, através do método que vocês foram apresentando para a gente realmente conseguiu olhar para determinadas coisas assim, realmente, a gente precisa olhar para isso daqui com mais intencionalidade. A gente precisa ser mais intencional em tais e tais e tais ações. A gente precisa falar mais sobre as nossas contas, a gente precisa sentar e discutir mais como que a gente vai fazer isso, eu preciso te apresentar mais esses dados. Então, e assim, é desafiador. Não é só porque vocês nos apresentaram as propostas, mais uma vez voltando lá do passado, né, que tu apresenta, e que 100% a gente, não, eu achei, eu gostei, nananã, e já estou usando 100%. Não, tu insere um pouco daquilo, daqui a pouco tu volta, assim, não, a gente conseguiu ir até aqui, a gente precisa voltar e discutir melhor isso daqui. A gente colocou no combinado da família que ia ser desse jeito. Vamos reajustar isso aqui, ou vamos colocar isso daqui que a gente não tinha colocado antes. Então, ele serve como uma bússola, de um guia que a gente consegue olhar e dizer assim, tá, agora a gente precisa sentar e ajustar isso aqui de novo. Ó, a gente está com essa tarefa aqui pendente, mas que faz sentido sentar e fazer. Que às vezes tu faz alguns cursos que tu sai com a ferramenta, mas ela não entrou, não gerou a conexão que precisava. Então, tu até olha e diz, pá, que legal, tinha que fazer isso aqui. E também, talvez, eu trago aqui o casal estar presente. Porque se eu fiz e ele não conectou, ele não fez, não adianta eu, com as minhas limitações, dizer para ele assim, amor, é legal, vem comigo. Porque ele tem as resistências dele. Então, tem que ser realmente assim, não, vamos juntos. E né? já vai passar com o viés que a pessoa tem, entendeu? Já vai mudar um pouquinho daquilo que ela capturou. Ela já tem um viés, entendeu? Por isso que é importante a participação dos dois, entendeu? Legal. Não, acho que é bem em linha esse comentário da Joyce, e a gente vem pensando e moldando e mudando algumas atitudes que a gente tem, principalmente pela questão planejamento, controle, execução. Eu sou mais sistemático, eu venho dessa linha, só que eu foco muito no meu controle, entendeu? A gente precisa fazer um controle um pouco maior, entendeu? Então, o envolvimento, que nem ela fala do Léo também, a participação dele nesse planejamento que a gente fez, junto com vocês e tudo, e agora a gente quer fazer junto com ele, para ele botar os insights dele, os inputs dele, entendeu? Então, a gente precisa fortalecer essa parte aí, entendeu? Quando a Joyce comentou aqui, né, da 6 meses atrás, né, de como essa questão, como a gente forma a família, né, não tem um lugar especificamente que, eu vou aprender sobre família, né, assim como tu aprende a ser um profissional, né, vou aprender agora a minha habilidade ou a minha profissão, eu vou lá, faço faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, e aí quando a gente olha para a família, simplesmente ela vai acontecendo, e cada um coloca um pouquinho de si dentro dessa formação da família, e ela vai acontecendo, que a gente chama aí no estado de sobrevivência, né? A família ela vai sobrevivendo.
Vocês identificaram isso em algum momento dessa jornada? Se vocês estavam, de fato, sobrevivendo ou estavam nessa questão mais intencional, mais clara e já era notório isso em vocês? Ou exatamente quais, talvez assim, quais esferas, né, da metodologia ali, por exemplo, a gente falou de trabalho, provisão, a gente falou de pilar financeiro, a gente falou de relacionamento de casal, tal. O que pegava mais para vocês que estavam mais na inconsciência, assim, vocês acredito que estavam mais na inconsciência, mais no piloto automático, assim, quais esferas? Eu acredito que essa parte do planejamento financeiro, eu acho que pega mais, Familiar, né? familiar pega mais, entendeu? Pega mais, entendeu? Porque como a Joyce tem muito esses desafios, ela está se desenvolvendo, tudo mais, questão profissional e tudo, e aí eu fico mais nesse controle de por trás para garantir algumas coisas que a gente precisa desenvolver mais junto a essas ferramentas, entendeu? E acho que é bem isso, falando no bom português, é o grande desafio da maioria das famílias, é a questão das finanças familiares, e não finança individual, né? Eu acho que várias coisas ao longo dos anos a gente foi aprendendo a se relacionar, né? Hoje a gente vê muitos relacionamentos que mal começaram já terminando porque eles não querem ceder. Então, e acho que aí até vou puxar um gancho aqui, fora do planejado, né? A gente é amigo de vocês há quantos anos? Ai, pergunta difícil. É, né? Foi 2000, 7, não, foi mais ou menos. 2007, 2007? Faz Anos. 20 7 anos? anos. Não, 17 anos. 17, 18 anos, praticamente. 17, 18 anos de amizade. E querendo ou não, se hoje existe o Seven Família, é porque vocês modelaram isso e quem esteve próximo de vocês teve a oportunidade, se estivesse disposto, a aprender um pouquinho com vocês. Então, assim, mais uma vez eu trago a questão, e muito mais falando de mim e não falando do Eduardo, a minha questão de família disfuncional, então eu vinha muito de rompantes, de medir força, e nem por mal e tal, mas porque era assim. E eu fui aprendendo com vocês e conversando muito com a Gisele também sobre a família. Não é a Joyce, não é o Eduardo, é a família. Nós estamos construindo uma família, não é para quem consegue mais qualquer coisa. Então, querendo ou não, a gente aprendeu isso com vocês, de relacionamento, de como fazer, de aprende a ouvir, aprende a perguntar o que ele quer, não é só fala, fala, fala. Mas, acho que o que ficou, e que eu percebi que é de muitas pessoas, é a questão financeira. É as minhas contas e as contas dele. Por mais que a gente, em algum momento, a gente dialogue sobre isso, é as minhas contas e as contas dele. E aí, quando eu expunho, às vezes, assim, historicamente, por tentar trazer, e ele vinha e trazia do jeito dele os questionamentos, eu já ficava brava, já achava que ele estava fazendo errado, que não sei o que ele está me cobrando isso. Então, assim, é diferente e é maturidade também, né? Mas eu acho que é questão de entender que todo relacionamento a gente tem que ceder e se conversar. Uma coisa que dentro, quando a gente fala de família, principalmente aqui falando mais na cultura do Brasil, ela está muito intitulada a uma questão mais religiosa, ou às vezes até política também. E quando se fala em estruturação consciente familiar, se pensa em algo muito subjetivo, né? Algo assim que vai trabalhar o emocional, né? Terapia. Quando vocês participaram ali do Seven, qual é a visão de vocês em relação a essa metodologia, o método que foge dessa questão mais subjetiva e traz em processo, em organização? Queria ouvir de vocês sobre isso. Né? Ferramentas, né, trazer mais para a prática, né, assim, o que a gente, né, como a Gisele falou, que a gente percebe, assim, que tem, primeiro assim, né, todo mundo que busca ajuda nesse sentido de né, ter uma família mais funcional,
acaba muitas vezes esbarrando, né, na questão, assim, nada contra, né, a questão da religião, a questão de terapia e tal, né, mas o que a gente percebe é que fica muito no ar, né, fica muito no campo das ideias, e você que precisa ter aquele trabalho todo de transformar aquelas ideias em ferramenta, em prática, né, enfim. E já no Serbian, né, a gente, né, procurou ir para uma linha, né, buscando algo mais prático, algo que tu saia, né, e aplique, né. Para vocês, assim, isso, como é que foi, assim, desde que vocês decidiram entrar no Serbian, o que vocês esperavam, o que seria, e o que foi, na verdade, assim, que vocês encontraram? Eu entendo que o auxílio de ferramentas para cada tópico, ele é importante, entendeu? Para te conseguir evoluir, entendeu? Se tu tá mal numa questão, putz, eu não tenho um mínimo de planejamento financeiro, entendeu? Eu preciso de um norte, preciso de ferramentas que me ajude a me guiar, entendeu? E aí qualquer seja o tópico que seja emocional, seja familiar, tu precisa de ferramentas que te auxiliem e te ajudem no dia a dia a tu mudar o teu conceito, entendeu? E aplicar aquilo ali. Para mim é fundamental. Não sei o que tu pensa. Não, eu concordo contigo. As ferramentas, eu acredito muito na ferramenta. Onde tu tem ferramentas que te proponham o diálogo e que te levem ao resultado final, é muito bom. Então, assim, tudo que a gente fez juntos, a gente construiu, a gente dialogou, nada foi assim, bota aqui, não. A gente olhava e disse, isso aqui faz sentido realmente? Não faz sentido? A gente realmente conseguiu construir. Então, não é algo emocional, não é algo só matemático, técnico, ele é realmente funcional. A gente conseguiu ouvir vocês, nos perceber dentro desse cenário, e com os questionários, com as ferramentas, a gente conseguiu conversar, porque era muito simples, a pergunta era muito simples, e a disposição que vocês trouxeram de, como se fosse assim, digamos, baixas barreiras, escutem um ao outro, não duvide de um ou não enfrente o outro, esse tipo de coisa, fez com que a gente realmente sentar, mas o que tu quer, o que tu acha? E aí a gente foi para a próxima etapa, legal, e aí quando tu terminava a aula, tu olhava e dizia assim, não, a gente realmente construiu alguma coisa. Tem um resultado palpável ali, né? Tu consegue visualizar, entendeu? Legal, a gente conseguiu sair daqui com um projeto da família, os combinados da família. Qual é a próxima etapa? Vamos para a próxima? O que a gente vai combinar na próxima? O que vai acontecer? Então, e é exatamente isso. Tu vai pegar, até porque a gente tem aqui na esquina de casa uma igreja católica, se tu vai para o curso da igreja, vai trabalhar muito exatamente a questão espiritual do casal, e nananã, e bonitinho, e tá tudo bem. Só que se eu tenho esse lar desorganizado, não tenho os combinados, eu vou continuar tendo. É difícil só o amor proposto ali conseguir manter, porque é aquela história assim, vai sair, vão se curtir. Voltou para casa, o problema continua? Que legal, aquele fim de semana foi maravilhoso. Voltamos para casa, ficou ruim de novo. Né? Quem nunca ouviu isso aí de um casal? Né? E quando tu tem metodologias como vocês estão fazendo, a gente consegue realmente entender que existe um propósito, que cada etapa está nos construindo, que depois daquilo dali, a gente pode até não lembrar item por item, mas os combinados, eles já estão intrínsecos na gente, né? Então, para mim, E tu vai refazer, e tu vai continuar refazendo, né? Entendeu? Aquele círculo, entendeu? Passo a passo, e aí tu vai fortalecendo, entendeu? Legal. Nossa. Não, e é isso, assim, ó, eu vejo que a Joyce trouxe aqui, né, bastante coisa aqui sobre... Primeiro, assim, né, eu acho que a gente vem nessa história da família, né, assim, né, nessa questão religiosa, dessa questão até do patriarcado, né, então quando a gente olha, assim, e aí a gente, né, encontra uma pessoa, se junta, aí a Joyce trouxe antes também, né, e aí a gente traz toda aquela disfunção, né, dos nossos pais, nossos avós, né, coisas até no nosso inconsciente, e vai formando a família daquele jeitão, né? Que a gente entende que é o jeitão. Ou tu olha alguém que é referência, ou um amigo mais próximo, fala o que ele faz lá e tal, a gente vai fazendo, acha que aquilo serve para nós, enfim. Mas muitas vezes sem intenção, né? E sem o norte, né?
E aí, no momento que a gente encara, né, a família como... A família é o maior projeto na minha vida, né? A família é a base de tudo, né? Eu percebo, assim, que muita gente fica, muitas vezes, buscando prosperar. Não, eu preciso prosperar em finanças. Eu vou buscar uma mentoria, alguma coisa para finanças. Eu preciso prosperar no meu trabalho lá, em alguma habilidade específica, lá, negociação. Vou lá... Eu preciso prosperar espiritualmente. Eu vou lá na igreja, eu preciso prosperar no meu relacionamento, eu vou buscar um terapeuta e tal. No entanto, a gente esquece de resolver a base, né? E aí, quando a gente volta, a base está bagunçada, a família está disfuncional ainda, não te dá paz, né, para você poder prosperar, né? Então, assim, o que a gente vem trazendo, né, com o Seven Família, o que a gente acredita é que, cara, enquanto você não estruturar a tua base, né, não deixar a tua família funcional, né, você não vai conseguir prosperar em outros aspectos da tua vida. Então, sabe, resolve a base, e aí sim você vai conseguir prosperar financeiramente, vai conseguir prosperar no teu trabalho, vai conseguir prosperar no teu relacionamento, vai conseguir prosperar na espiritualidade, né? E muitas pessoas estão esquecendo disso, né? Ou estão na inconsciência achando que, não, a família é isso mesmo, né? Chegar cansado, não ter relacionamento com a minha esposa, não dar atenção para o meu filho, não estar na presença, não, sabe? E acha que isso é normal, né? E aí o que a gente busca justamente é trazer método para isso, né? Trazer método, né, para entregar ferramentas para que a gente consiga estruturar a nossa família, né? E mais do que estruturar, né? Primeiro, assim, sair do inconsciente, né? E ir para a consciência, né? E aí vocês trouxeram ali, né? Que cada módulo ali a gente sempre, né, provoca, né? Sai da inconsciência, sai do piloto automático e vai para a consciência. Entendi. Agora eu vi que, pô, sei lá, né, eu não tenho combinados, né, um exemplo aqui com o meu marido ou com a minha esposa, né, então, pô, agora eu preciso de ferramentas para fazer esses combinados, né, e aí depois vem o terceiro estágio, né, que é o estágio também de como que eu sustento isso, né, e aí por isso da importância de estar sempre revisitando, né, de ter o norte, para onde a nossa família vai, o que eu quero daqui a 5 anos, né, com a minha família, né, como é que vai estar o meu filho, como é que vai estar o casal, onde a gente vai estar morando, quanto a gente vai estar tendo de renda, né? Enfim, então tudo isso precisa ser olhado, né, no mesmo plano, né? Não de forma desfragmentada, né, como a gente faz muitas vezes, né? Então é isso que a gente entende, né? Que enquanto não resolver a base, não resolver a família, cara, não vai prosperar, né? Não adianta. Né? E aí, diante de tudo que o Marcos falou, né? Terminando ali o Seven, o que hoje, dessa jornada inteira que vocês vivenciaram, o que vocês executam hoje ou fazem hoje que era improvável que vocês executariam ou não estavam executando há 6 meses atrás? Teve mudança? E quais foram essas mudanças? Eu acho que fortalecer os combinados é importante, entendeu? Porque, sinceramente, a gente não tinha muito essa prática, vamos fazer um combinado e vamos seguir esse combinado. Às vezes a gente pensava e tudo, vamos fazer tal coisa, mas, tipo, acabava se perdendo. E eu acho que isso veio a fortalecer, entendeu? Então, esse momento em família, que a gente procura sempre fortalecer, sentar todos na mesa, ali para almoçar, agradecer a Deus e tudo mais. Então, é um exemplo. Então, eu acho que essa parte fortaleceu bastante. A gente precisa desenvolver mais essa questão do planejamento financeiro, entendeu? Que a gente sabe que precisa e isso vai acontecer, muito. Já aconteceu muito, melhorou muito, entendeu? Então, tem muitas ferramentas que, com certeza, vêm a contribuir e vão contribuir cada vez mais. Porque nem comentei, a gente tem que começar a fazer e refazer várias vezes, envolver o Leonardo, para ele dar os pontos de vista dele nesse planejamento e tudo mais, entendeu? Você pensa? Acho que eu concordo, acho que os combinados realmente fizeram muito sentido e virou... Acho que o interessante não é tu só executar, é tu conseguir transformar isso em realidade prática, né? Então, como o Eduardo disse, a gente tem os combinados e a gente revisita, fazem os ciclos, é exatamente isso, porque já entrou, já internalizou nessa família. Não é algo que ficou só lá desenhado e tal. Não, a gente conseguiu olhar e disse, não, isso aqui realmente faz sentido, tem intenção, a gente precisa manter isso, porque faz sentido para a nossa família. Então, e a questão do financeiro, de, estamos fazendo exatamente, não, ainda não. Ainda não, porque dói, como se diz, né, mexer, mudar os padrões dói, é difícil, mas a gente está se esforçando para fazer.
Então, a gente dialoga muito mais sobre o que está acontecendo. Ou ele liga, ele dá, eu faço determinadas perguntas sobre o financeiro, ou eu trago, olha, aqui já está acontecendo desse jeito aqui, nananã, vamos indo, não vamos indo, sendo que antes talvez eu tomaria mais decisões, tipo, ansiosas, né? Tipo, eu quero determinada coisa, eu olho assim, eu faço a minha leitura de cenário, entendo que está tudo bem, decisão. Que tipo, o que é, por exemplo, vou pegar um valor aqui, né? O que é R$100 por mês? Vou tomar essa decisão. E tá tudo bem, porque vai ser bom para todos nós. E na realidade, não tá tudo bem, não. Aí ele vai dizer assim, não, tem que esperar 3 meses para essa tua decisão. E eu tenho que ter essa maturidade, essa humildade, de entender que eu não sou sozinha, que nós somos um time, não é só o casal, pensando na família, porque a minha decisão imatura não vai refletir só em mim e nele, que é o principal, mas reflete no Léo. E Joyce, tu consegue ver que vocês prosperaram em algo dentro da família? Em alguma esfera. Em alguma esfera? Houve uma prosperidade em alguma esfera? Acho que em todas elas. De maneira geral, assim, exatamente por conseguir aplicar um pouquinho de cada um deles, né? De melhorar a comunicação, de ajustar esses combinados, de ter maiores controles financeiros, de dialogar antes de tomar a decisão sobre questões financeiras, de eu apontar para ele, né? Porque sempre era eu, né? É a minha ansiedade de querer comprar o que eu quero, o que eu quero. E que não é só meu, porque muitas vezes a gente olha, não é, eu comprei, como eles brincam muito na internet, as brusinhas da Shopee. Não é da Shopee, não, da Shein, enfim. É sobre muitas coisas para nós mesmo. Então, eu olhava para aquilo, tipo assim, para nós, não sei o que, comprei, pronto, comprei. E não, de olhar, amor, tá tudo bem? O que tu acha? Então, isso, e acho que de todos eles, o mais pesado, porque eu tenho que botar o pé no freio, psicologicamente, ele tem que me ouvir e me responder adequadamente, é a questão financeira. Não. De a gente se olhar, assim. Legal, assim, ouvir te ouvir, já ver o teu nível de consciência, assim, muito. E assim, é difícil a gente assumir algumas coisas, né, que a gente tem, que, sabe, por vezes a gente não quis olhar para isso, né, enfim, como isso, né, quando a gente, só do fato de a gente dar consciência, dar luz para isso, já melhora todo o ambiente, né, melhora toda a casa, né, o relacionamento do casal, né, muito legal. Eu acho que essa é a importância também da base da união familiar, entendeu? Também. Esse contexto, sabe? Isso prevalece bastante, sabe? Pensar a união familiar, o impacto familiar de tudo que está sendo abordado, sabe? Então, hoje a família Zarembes Knai está prosperando. Sim, tem. Com certeza. Cada vez mais. Que lindo, fico feliz. E já indo para os finalmente aqui, aí conhecendo um pouquinho, né, conhecendo um pouco do que vocês viveram, né, no Seven Família, o que vocês falariam assim para outros casais que talvez estavam, né, no mesmo momento que vocês estavam lá atrás, sobre a tecnologia do Seven Família? Eu acho que é importante a aplicação das ferramentas para até auto se conhecer e conhecer a família que talvez um lado que você não conhecia, entendeu? Porque você vai abordar nas ferramentas alguns pontos que talvez vocês nunca tocaram no assunto. E vão acabar se descobrindo, entendeu? Um ponto de vista que a família até não via a importância, entendeu? Eu já trago o sentimento de vamos baixar as barreiras. Se tu queres que o teu relacionamento prospere, que esse relacionamento se mantenha, e tu percebe que tem limitações e dificuldades, participa, te abre, porque com certeza vai ter mudança. Se o casal realmente quer manter essa relação, percebe que tem limitações, que precisa fazer ajustes, que tem dificuldades, participe de coração aberto, de mente aberta, sem competir um com o outro, sem trazer sentimentos que
tragam essa desunião para o casal, porque se a gente baixar as barreiras e a gente se ouvir nos questionários, na construção de tudo, com certeza vai ajudar a família. É fato. Então, assim, se está querendo, vem participar, porque com certeza vai fazer muito bem. Então, a última pergunta, vale a pena participar do Seven Família? Ou, Com certeza. com certeza, A experiência é muito boa. com certeza. Não, e legal também, E assim, nunca vi nada, né? Nunca vi É. nada nesse formato. Que é o que vocês tinham apontado antes ali. Quando tu vê questões familiares, de relacionamento, tá tudo muito atrelado a só discutir o emocional. Sempre focado por um lado só, né? Tipo, ou é familiar, ou é financeiro, ou é isso aqui. Não um conjunto como base. E eles vão muito nessa questão do afetivo, do religioso, do amor. Ai, porque me ama, te amo, nananã. E tu vai lá, tu até olha e diz assim, eu amo meu marido. Que legal. A gente se ama, a gente faz um combinado aqui nesse evento, que a gente vai continuar se amando, que tá tudo bem. E não, segunda-feira vai bater a conta em casa e vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí tu vai olhar assim, mas e aquele curso que a gente fez? E aí vai vir aqui e vai dizer assim, a gente pagou R$6.000 para fazer aquele curso, e no fim das contas o eu te amo, eu para sempre, nós para sempre, acaba porque deu problema. Porque no fim das contas a gente falou só de relacionamento, e não tem estruturação. E o que vocês estão propondo é a estruturação de uma comunicação familiar, e que tem pilares. E se as pessoas se propuserem a vir cumprir esses pilares, com certeza elas vão sair melhor do que elas entraram. legal, massa. Não, e assim, eu vendo também aí, né, gente, um pouco aí da jornada de vocês, né, enfim, do que a gente conseguiu, talvez, né, contribuir de alguma forma e despertar. É bacana ver também esse cara, o legado que fica pro Léo também, né, assim, de ver, por exemplo, né, a família prosperando, ver vocês, talvez, vou dar um exemplo aqui, não sei se é o caso, não discutindo mais tanto sobre dinheiro, né, tá mais alinhado o casal, ter mais combinado, a casa tá mais em harmonia, né, as coisas estão mais intencionais, a gente sabe para onde a gente tá indo, né, e aí já vem aquilo também, né, Joyce, da própria questão de talvez quebrar esses ciclos, né, de famílias disfuncionais, né? Exatamente. Ele já cresce num outro ambiente, né? Já está vendo vocês como exemplo. Nossa, olha, meu pai e minha mãe estão melhor, estão se relacionando melhor, sabe? A gente sabe para onde a gente está indo, a gente tem clareza, né, nas coisas, né? Ele já nasce no outro ambiente, é o que ele vai levar para a vida dele também, para o relacionamento dele, né? É que também o que acontece, né? Daí entra uma questão cultural muito forte. Em países desenvolvidos, a família é vista como uma ciência, porque a família é a base de construção de uma sociedade. Então, quando ela é tratada como uma ciência, cresce uma sociedade mais igual, com menos criminalidade, com mais prosperidade, com mais organização. Então, ela é vista de uma questão mais estrutural e não emocional. Claro que somos seres humanos e, obviamente, devemos olhar para as nossas emoções, inteligência emocional é extremamente importante, mas a família não é só isso. Então, a gente está dentro de um país que ainda precisa olhar para a família de uma forma mais racional, estrutural, consciente, como ciência, identificando mais do que melhorar a minha relação como marido e mulher ou com o meu filho, eu estou impactando diretamente a sociedade, tornando a sociedade um mundo melhor, para que daqui a 30 anos, 40 anos, os nossos netos possam olhar e dizer, os meus avós foram ótimos ancestrais, para que a sociedade seja melhor. Então, é isso que o Seven propõe, uma ciência voltada à razão, à estruturação, à consciência, obviamente ligado como um ser humano, comportamentos, emoções, mas não é somente essa base. Então, esse é o objetivo, realmente olhar para a família como algo estrutural e necessário para que a gente forme e tenha uma sociedade mais saudável, né, mais possível, e a gente entende que a família é o berço de uma sociedade, é o reflexo. Se hoje a gente tem caos na sociedade, é porque existe
famílias disfuncionais, o que nós estamos gerando para o mundo, né? E vem através dos nossos filhos. Então, hoje, a família Zaremski-Knai, ela deu um basta nessa função disfuncional de família. Então, o Léo, ele cresce numa família mais consciente, mais estruturada, e os filhos dele, obviamente, virão com outro formato. Então, há esperança de ter uma sociedade melhor, baseado a 2 pessoas que falaram, não queremos mais seguir dessa forma, e foram vocês. Me arrepio aqui, muito obrigada, casal, muito obrigada mesmo. Vocês A gente agradece. estão indo para um futuro melhor. Legal, gente. Obrigado por estarem conosco aí, Imagina. por abrir também as portas da casa de vocês, do lar de vocês, né? Abrir o coração de vocês, né? E sabem todo o amor que nós temos por vocês também, né? A gente que agradece de ter sido, de ter participado do primeiro momento de vocês, do primeiro Seven em Família. E a gente, de coração, assim, quer tanto a questão de vocês, né? De prosperarem muito, e de vocês, como vocês falam, muito de transbordar. Então, a gente quer ter a oportunidade, eu adoro sempre sentar nessa cadeira da plateia da vida de vocês, que eu sento na primeira fila ali, já tenho o meu lugar cativo, e de ver vocês conseguirem transbordar isso para outras famílias, sabe? Quando a gente fala de sucesso, muitas pessoas atrelam o sucesso apenas à questão financeira. E eu tenho certeza que o que vocês estão fazendo hoje vai transformar muitas famílias, e vai evitar o término de muitos relacionamentos. Vai resgatar. O legado que vocês estão trazendo com o Seven, para mim, e eu trago de uma maneira muito saindo dessa cadeira de quem conhece um pouco vocês, mas sendo realmente a consumidora que esteve presente, é muito necessário. Muitas pessoas precisam desse transbordar de vocês. Então, assim, muito obrigada por a gente ter feito parte desse primeiro grupo, e tenho certeza que vocês vão ajudar muitas famílias, e vão ser muito bem-sucedidos nisso. Amém. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada. casal. Ótimo dia, aproveita o final de semana agora, o feriadão, Desbravar. desbravando o lugar, e Vocês estão numa quinta-feira? quinta-feira, e aproveita e manda um beijão pro Léo também, enfim.